Outra pergunta. Emanuel, no Instagram, perguntou o seguinte: eu devo realmente dar o dízimo? Por quê? Como fazer de forma correta? É muito sincera a sua pergunta, Emanuel. Veja, realmente o dízimo, ele é um mandamento. E eu vou lhe mostrar aqui um texto que é muito importante. Vou lhe dar algumas razões a mais para o dizimar. Eu sei que existem denominações cristãs que acabam exagerando e dando uma ênfase muito grande no dinheiro, tá? Mas isso não é o correto. Mas eu quero que você pense assim: o fato de algumas igrejas errarem nisso não significa que todas erram, né? Não podemos fazer uso da generalização. Existem muitas igrejas sérias que fazem o uso devido do dízimo, né? E aqui em Malaquias 3, eu vou mostrar para você por que o dízimo é importante e é uma questão de princípio. Tem muitas pessoas na internet que não têm o que fazer e ficam dizendo que o dízimo era só para os levitas ou para os sacerdotes no Antigo Testamento. Isso é uma bobagem sem tamanho, tá? Você não deve acreditar nisso, porque Malaquias 3 não dá brecha para isso. Por exemplo, nos versos 8 e 9, olha o que diz o texto. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Veja, não era uma coisa referente só a sacerdotes ou levitas. Toda a nação estava roubando a Deus em relação aos dízimos e ofertas. Como existe no Decálogo um mandamento para não roubarmos, e não dizimar é considerado roubo, então o dízimo é uma prática, é um princípio obrigatório para todo cristão. Mas você não deve devolver simplesmente para não ser considerado um ladrão. O dízimo é uma forma de adoração. Aqui é que entra a questão mais importante. Você dizima em reconhecimento, por exemplo, do princípio do Salmo 24:1. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quando você reconhece que Deus é o Criador, é o mantenedor e é o dono de todas as coisas, inclusive é o dono da sua vida, você vai à igreja e o adora. E você o adora também na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, porque ele é o seu Criador, é o seu mantenedor. A cada respirar, a cada piscar de olho, né, é Deus quem nos mantém, é a pessoa de Jesus, como diz também Colossenses 1, 16 e 17. Então, sendo Deus o dono de todas as coisas, ele pede para que não o roubemos, não é? 10% de volta. A palavra dízimo, não é? Do hebraico malach e do grego dekate, significa 1/10, que é o mesmo que 10%. Tá? Então, se alguém pergunta assim, aonde na Bíblia é dito que o dízimo é 10%? No próprio nome. O que é isso? O nome dízimo tem a ver com 10%, tá? No original. Então, quando você reconhece que Deus é o dono de tudo o que existe, você percebe o seguinte: nossa, o Criador, ele deixa eu administrar tudo o que ele tem, né, e que está nas minhas mãos, e ele deixa eu ficar com 90% daquilo que é dele para eu usar da forma que eu quiser, desde que seja de forma honesta, não é? E ele requer apenas 10% de volta. E aí você, em adoração, você dizima.
As ofertas já são uma manifestação de gratidão pelas bênçãos de Deus. A oferta é você quem define o valor. É algo entre você e Deus. E ninguém deve definir valor de oferta para você. Agora, o dízimo é realmente a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Então, eu queria convidar você, querido internauta, que fez essa pergunta, que foi o Emanuel, eu queria fazer para você um desafio, mas um bom desafio, tá? Que é o bom desafio de Malaquias 3:10. Se você dizimar a partir do seu próximo salário e você não sentir alguma mudança na sua vida, seja no aspecto financeiro, emocional, mental, do trabalho, na família, você pode me cobrar na próxima live isso. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus não falha e alguma bênção Deus vai te dar. Olha o que ele diz em Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Olha aqui, Deus permite, nesse caso, pô-lo à prova. Diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Deus te autoriza a fazer esse teste dele, essa prova dele. Então faça, em reconhecimento de que ele é o Criador e dono de tudo. 18, e aplica a igreja cristã nos seus dias. Então é óbvio que o dízimo, né, é para todas as épocas, porque é um princípio. Então veja, 1 Coríntios 9, 13 e 14, como que Deus quer que o dízimo seja usado. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou: aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então é por isso que nós dizimamos, querido irmão, entre outros motivos. Tá ok? Muito obrigado pela sua excelente pergunta. Auxilio na administração da igreja, organizando os documentos contábeis. Consequentemente, observo que muitos membros não dizimam. Como lidar com o julgamento que não quero, mas acabo fazendo? Veja, guarde isso para você, não fale para ninguém e pensa assim: bom, por que será? Eu vou ensinar você a lidar com esse pensamento negativo, tá? Você pode fazer assim: bom, por que será que os irmãos não estão dizimando? Você tem que abrir um leque de oportunidades para que você possa questionar os pensamentos negativos. Será que alguns não estão dizimando porque estão sem trabalho, por causa do período do Covid? Alguns não estão dizimando porque não entenderam que é um princípio de adoração. Alguns não dizimam porque talvez estudaram muito pouquinho sobre o assunto quando foram antes serem batizados. Outros não dizimam porque não querem. Ou seja, há um leque de opções. E você vê, nossa, realmente há um leque de opções, eu não posso ficar, diríamos assim, fazendo juízo de valor dessas pessoas. E uma outra coisa que eu aconselho a você, fale com o seu pastor ou com o ancião responsável por esta área para que sejam preparados bons sermões expositivos sobre o dízimo. Né? Quando você prega pouco sobre esse assunto, as pessoas não o conhecem e acabam sendo enganadas por um monte de heresia na internet. E aí param de dizimar, e aí a vida espiritual fica pior. Né? Então eu te dou essa dica. Faça isso e depois me dê um retorno para nós sabermos. Eu tenho certeza que pregando sermões expositivos, a palavra de Deus vai entrar no coração dos membros da igreja e você vai ver que a maioria que não dizima vai passar a dizimar. Porque a Bíblia tem o poder de transformação. É só pregá-la de forma expositiva, da forma correta.